Boa noite, Rogério. A gente percebe que os resultados não vêm acontecendo, né? O Bahia vem de uma sequência de alguns resultados ruins. Mas hoje eu vi um time muito competitivo em campo, jogando com a equipe que está disputando o campeonato com o Botafogo ponto a ponto, rodada a rodada. É aquela coisa de quando não está dando certo, parece que tudo conspira contra. Queria saber de você, o que você pode falar para o seu torcedor pela competitividade da equipe no jogo de hoje e o resultado não acabou vindo. Boa noite, que a gente tem que continuar jogando dessa maneira. Se a gente continuar criando oportunidades e dominando o jogo como foi no dia de hoje, que as coisas, em algum determinado momento, elas viram. Agora, a gente não pode oscilar, fazer um jogo como a gente faz hoje, um jogo que a gente mereceu, em todo momento, vencer o jogo. Mas o futebol não tem essa coisa do injusto, né? Do justo, injusto. Né? Nós tivemos a bola, sei lá que minuto era que a gente comemora o gol, e a bola desvia com o jogador em impedimento, né? O Thiago poderia ter devolvido no canto do goleiro, eu na hora não consegui ver, só vi agora. Biel saindo na cara do gol, quantas bolas passaram na frente do gol, nós não empurramos. E tem a bola dá na trave, passa 2 dedos da linha e entra, e você perde um jogo do qual você dominou o jogo, você teve todas as oportunidades de gol, o adversário veio aqui, teve uma chance a mais, além das 2 que teve de gol, e sai vencedor. O que nós temos é que nos concentrar agora, nessas últimas 4 rodadas, e vencer. Jogar da mesma maneira como nós jogamos hoje, comportamentalmente falando, né? Jogar do mesmo jeito como nós jogamos hoje, e torcer para que as oportunidades criadas, elas culminem em gol, que a gente não perca os gols como foi no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Dessas últimas partidas do Bahia, inclusive que não vem tendo os resultados, pelo menos na nossa ótica, foi a melhor partida do Bahia. Para mim também. Mas você mexeu no time, mexeu no goleiro, mexeu no sistema de ataque, mas não mexe no setor de meio campo. É a confiança que você tem dessa equipe nesse setor, que a gente sabe que, pelo menos teoricamente, é o principal setor de um time de futebol? Olha, eu tento fazer, por exemplo, o Gilberto, acho que fez um jogo bom, na minha opinião, fez um ótimo jogo, né? Cansou um pouquinho no final, porque era para no final, quando nós invertemos, com o Juba construindo e o Gilberto passando, ele já estava um pouco mais cansado, mas em matéria de construção fez um belíssimo jogo. Hoje nós tentamos mais com Ademir por um lado, e ao invés de ter um 4º homem mais de flutuação, fazer o Tassiano pesar um pouco mais a área. O Palmeiras é uma equipe que caça muito individual, né? Os zagueiros saem para caçar, para criar esses espaços. E nós tivemos as oportunidades. Eu acho que dentro do nosso propósito de jogo, nós criamos o que a gente precisava. Não tivemos a calma, a perfeição na execução para fazer os gols. Ali, os 3 que hoje iniciaram o jogo, iniciam realmente a maioria das partidas. Eu acho que eles vêm fazendo, por merecer o espaço que eles têm dentro de campo. E as alternativas hoje foram em função de como o Palmeiras marca, uma equipe que marca muito individual, né? Permite uma saída de jogo, porque normalmente marca com um só à frente. Então nós construímos bem, viemos de trás, marcamos bem, pressionamos bem. O Palmeiras chutou todas as bolas, como nós tínhamos uma zaga hoje bastante alta, né? Que ganhava todas as primeiras bolas praticamente de cabeça. Nos permitiu recuperar essa bola, reconstruir, ter calma, botar no Ademir 1 contra 1, depois no Biel 1 contra 1, quando inverteu o lado. Agora a gente lamenta, sai frustrado, porque diante do volume que nós apresentamos de oportunidade de gol, dentro do que nós jogamos contra um postulante ao título, nós merecíamos sair daqui vitoriosos hoje, no dia de hoje, eu acho. Boa noite, Rogério. Eu acho que já tem umas 5 coletivas que a impressão que passa para a gente é que você não tem mais o que explicar, porque são os mesmos erros acontecendo nos últimos jogos, uma equipe que não reage ou que sai na frente, mas cede o placar para o adversário. E o que explicar, Rogério, desse segundo turno para o torcedor do Bahia, que ficou iludido com o primeiro turno? O que o Bahia faz no primeiro turno, que você chega aqui e fala para a gente, vamos curtir, quando foi que o Bahia brigou por algo de Libertadores e tal, e hoje, faltando 4 rodadas, a incerteza de onde o Bahia vai terminar, de equipes que estavam brigando para não cair, encostando no Bahia, e qual é o campeonato que o Bahia vai fazer, porque depois daqueles 45 que eu te falei, novamente, parece que o campeonato do Bahia acabou. Não, eu acho que não. Eu acho que a postura de hoje foi bem distinta com relação ao jogo do Juventude, por exemplo. Juventude, nós parecíamos mais o Palmeiras de hoje, chutando todas as bolas para frente, brigando por segunda bola.
E hoje não, hoje nós merecemos um resultado melhor. O time não é que o time se acomodou, não tem absolutamente nada disso. Nós vamos brigar pelo aquilo que nós falamos, de brigar eu acho que o que eu tentei falar na última coletiva é que no 6º lugar não dava mais para brigar pela distância de pontuação. Então nós temos que brigar, o nosso objetivo tem que ser o 7º lugar no campeonato, se aparecer mais uma ou outra vaga. É bem verdade que as distâncias diminuíram, né? O Corinthians entra no páreo com 44, o Vasco ainda joga, tem 43, tem o Cruzeiro que está uma frente, mas nós temos que continuar com a nossa meta, que é chegar na classificação para a pré-Libertadores. Essa é a nossa meta e nós temos que continuar. E se jogarmos assim, dessa maneira, e criarmos todas as oportunidades como foi hoje, nós chegaremos. Falta muitas vezes malícia. O jogador não pode puxar a bola 2 metros para trás e ninguém falar nada. A barreira não pode não andar. O jogador deles teve malícia, trouxe a bola foi dentro da pequena área, da meia-lua da grande área, falta. O cara bateu 1,5 metro para trás. Eu já fiz muito isso, eu sei, você tem que puxar, mas os outros têm. Aí você vai fazer uma barreira. O Gabriel Xavier não pode estar pelo lado de fora e o Caio pelo lado de dentro. O zagueiro tem que estar ao lado do zagueiro, onde passa a bola. Então, isso são detalhes que fazem você vencer ou perder uma partida. Mas, como regra geral, como conjunto de jogo, o que eu vou falar para esses caras hoje O time foi muito superior ao Palmeiras, mas não ganhou porque, às vezes, falta uma malícia em determinado momento, que é o momento chave do jogo. Rogério, boa noite. Boa noite, professor. 10, 12 resultados ruins, mas, feliz ou infelizmente, não são 10, 12 jogos ruins. Sim. São alguns jogos muito ruins e outros que você compete, que o time joga. E aí teve uma frase há muito tempo atrás aqui na Bahia, se eu não me engano, com o René, que o time jogava muito. E aí se falava, jogamos como nunca, perdemos como sempre. Uhum. E nesse momento, o que tem acontecido é isso. E você já explicou para os outros companheiros isso. Bahia hoje competiu, Bahia hoje criou, Bahia Sim. teve volume, Bahia teve bola passando na frente da área, teve finalizações, teve gol anulado e etc. Mas no final das contas não conseguiu ganhar o jogo, que é apenas o que o torcedor quer, né? Só isso, para o torcedor. Aí tem que analisar os detalhes do jogo, se mereceu, se não mereceu. Uhum. E aí, para a gente também é complicado, como o Marinho falou de você, né? O que é que você tem mais a falar, de explicar por coisas que você já explicou, reexplicou, Uhum. já falou, pra gente também. Porque tudo que a gente fala é porque ou gosta do Rogério, ou é peru do Rogério, ou passa pano pro Rogério. Uhum. Mas assim, o que eu quero entender é, tem como ainda tirar alguma coisa desses caras que tentaram, que lutaram, que se doaram, no caso de hoje, Uhum. Uhum. e não conseguiu vencer, fica parecendo assim, poxa, tô dando murro em ponta de faca. No dia que eu jogo bem, eu não consigo ganhar. Infelizmente o futebol tem disso. Às vezes você faz um jogo não tão bom e consegue um resultado muito acima daquilo que você apresenta. E hoje nós apresentamos muito mais e não conseguimos resultado. É claro que todo mundo tem que cobrar e é difícil. Como é que você vai justificar? Você está 6 jogos sem ganhar. Mesmo que você faça bons jogos no meio disso, foi Cruzeiro, foi um bom jogo que nós fizemos, esse hoje foi um bom jogo, também fizemos jogos, começo de jogo ruim começo bom, esse jogo Vasco lá, que nós tomamos 3 gols. Agora, eu garanto que se a gente repetir essa atuação de hoje, em outros jogos, e as oportunidades elas vão surgir. Aí a bola entrar ou não, aí é do jogo. A bola bater na trave, eu falo, o sucesso e o fracasso, eles estão por uma bola que bate 2 centímetros adiante da linha, ou que ela bate 2 centímetros para cada linha. É muito relativo isso. O que tem para tirar é tentar repetir, que o time jogue sempre dessa maneira, marcando bem, pressionando bem, fazendo o adversário se desfazer dessa bola e a gente ter paciência, construir e tentar ganhar o jogo. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade, eu sei. O torcedor só quer vencer, né? Eu entendo perfeitamente, sai sempre frustrado nos últimos jogos. A gente também quer vencer, mas há uma série de coisas que acontecem entre você, essa simples vitória que você fala, até ela se realizar como um todo, né? Eu acho que nós merecemos hoje ganhar. Eu acho que o Palmeiras jogou bem pouco no dia de hoje, mas foi eficiente quando chegou, né? Fez os 2 gols no momento que, acho que talvez o único momento que o Palmeiras teve melhor no jogo, que foi do gol de falta até o final. Aquele desequilibrou novamente, vem a desconfiança, né? Mas voltamos bem para o segundo tempo, fizemos um ótimo segundo tempo, acho que revertemos o caso que eu falei para você de falta de confiança em Caxias contra o Juventude, muito pelo contrário, hoje jogamos com toda a confiança, mas a bola tem que entrar, né? Se a bola não entra, aí realmente fica sempre o questionamento, né? 6 jogos sem ganhar, e eu acho, o que eu vou dizer? Você tem razão em questionar isso, claro. Boa noite, professor. Se eu falar de falta de confiança,
Hoje a partida inspirou confiança, mas essa falta de confiança também não se traduz no último terço. Embora o Bahia tenha finalizado 17 vezes ao gol do Palmeiras, muitas dessas finalizações não foram efetivas. Falta confiança também para chutar um pouco mais de fora. O gol da gente foi um gol de fora da área do Lúcio, né? Uma bola que ele pega de baixo para fazer um belo gol. Foi a mais improvável de todas de entrar. As prováveis não entraram. Mas o futebol é assim, né? E o senhor pensa, acredito eu, em instruir mais essa bola de fora da área, esse chute improvável, para poder termos também uma outra solução para além das que o senhor já tem? Olha, mas nós finalizamos hoje mais que o adversário, tivemos acho que as melhores chances de gol. Eu não lembro de uma defesa. Eu lembro, uma que o Gilberto foi tirar e ela voltou para dentro do gol. Acho que foi a defesa que o Adriel fez o jogo inteiro. Não tem, o goleiro deles pegou bolas difíceis, né, saíram bolas na cara do gol, faltou um pouco mais de calma, uma conclusão um pouco melhor, um gesto técnico um pouco melhor na última, para a gente sair vitorioso. Agora, o que eu quero é que meu time jogue sempre dessa maneira. Se a gente jogar sempre dessa maneira, eu acho que nós estaremos mais próximos de vencer. Agora, não pode jogar contra o Juventude lá embaixo, aí vem, faz um puta jogo com o Palmeiras, aí agora, no próximo jogo, todo mundo fica, e aí, vai ser o Bahia que jogou com o Palmeiras, o Bahia que jogou... Então, assim, nós temos que repetir esse nível de atuação. Se a gente fizer isso, nós temos grande probabilidade de chegar entre os 7, quem sabe até 8 primeiros, e que exista essa vaga para a pré-Libertadores. Boa noite, Rogério. Douglas Santana do site B-News. Gostaria que você pudesse comentar sobre a partida do goleiro Adriel, né? Ele que não posso te comentar praticamente nada, porque eu acabei de dizer, ele não fez nenhuma defesa, a bola não veio, não tenho nem muito para te comentar, para ser sincero. Não, era só para saber como é que foi a conversa durante a semana, né? Não só com ele, mas também com o próprio Marcos Felipe, e como que fica o futuro dele dentro do Bahia, né? Como se realmente ele permanece, do Adriel, se ele permanece para o ano que vem, se a partir do jogo de hoje começa a mudar o pensamento, né, do time, né, quanto à permanência dele, enfim. Se ele agarra o próximo jogo, enfim. Bom, eu decidi, na verdade os dois trabalharam na semana as mesmas coisas, no mesmo gol, em revezamento, e eu decidi hoje, comuniquei ele de manhã, que ele iria começar jogando, expliquei para o Marcos, que eu achava que era um momento que podia haver uma pressão excessiva e que eu acho que era o momento de hoje ele descansar. Mas sobre o próximo jogo nós vamos analisar com calma até domingo para decidir quem começa. Sobre o futuro dele, a parte aí contratual, aí é mais do clube, eu acho que é um empréstimo, se eu não me engano até dezembro, que deve ter valor estipulado, aí é uma coisa que vai ser decidida no mês de dezembro e pela direção. Rogério, boa noite. Mais um jogo do Bahia, né, que o Bahia tem várias chances de gol e não consegue ser eficiente e acaba sempre tomando gol no final. O que precisa fazer para corrigir que o Bahia seja mais eficiente nos seus jogos? Puxa, cara, nós fazemos trabalho de finalização sempre, é treinado, os jogadores tenho certeza que o Biel, quando saiu na cara do gol, gostaria de ter feito o gol, o Thiago, quando apareceu a oportunidade, também queria ter chutado correta a bola, pegou um pouquinho errado no pé. Todas as que passam à frente do gol ali, aí é uma coisa muito particular, muito do momento, de você estar frio, sereno, de experiência, de repetição, de tempo, mas para mim o mais importante é que as oportunidades foram criadas, coisa que em outros jogos a gente não criou tanto, hoje a gente criou bastante, com uma equipe que defende muito bem, que tem uma defesa muito forte. E aí nós vamos ter que ter a calma necessária para fazer os gols. E eu acho que o time defendeu bem hoje, cara. Deu pouquíssima chance ao Palmeiras. Infelizmente, eles foram mais efetivos. Tem um jogador de referência de área que quando entrou, ali eu acho, pelo que eu vi, o Juba deixou ele escapar um pouquinho, né? Ele toma a frente entre o David e o Juba. O Juba também já cansado, que apoiou bastante o jogo inteiro. E como o Iago machucou, nós não temos como revezar, não temos como trocar, né, esse jogador. E aí o cansaço muitas vezes bate, mas é a felicidade que o cara tem. Ele não quis cabecear no travessão, bater 2 centímetros para frente da linha, né? Mas ele conseguiu. Nós tivemos as oportunidades e infelizmente nós erramos por pouco essas oportunidades. Boa noite, Rogério. Minha pergunta não é sobre o jogo de hoje, mas especificamente sobre as últimas 18 rodadas do Brasileirão. E no dia 10 de julho, depois do triunfo contra o Atlético Paranaense, lá fora de casa, 3-1, você falou, aqui eu vou ler, você falou no vestiário para os jogadores aonde a gente vai chegar em dezembro,
aonde a gente quer chegar em dezembro, temos poder de concentração para viver cada dia e cada rodada, então você segue, fala da maratona de jogos e pergunta de novo para os jogadores, vamos ter concentração e desejo suficientes para manter nesse campeonato até o fim? Faça essa pergunta todo dia para eles. Continuo fazendo essa... É uma indagação, né? Pelo tom que você falou, né? É uma pergunta que eu faço para eles. Continuo fazendo. Ainda é possível, mesmo com todo esse segundo turno muito abaixo, ainda é possível chegar aonde a gente deseja, que é estar na Copa Libertadores da América do ano que vem. Esse eu vejo como possível. Agora nós temos que fazer nas últimas 4 rodadas, melhorar nosso aproveitamento, porque o segundo turno nosso é muito abaixo do que... Não é nem do que a gente espera, é abaixo para qualquer time. Acho que nós temos 33% de aproveitamento nesse turno, né? Nesses últimos 15 jogos. Nós temos que fazer... Temos ainda a oportunidade de chegar à Copa Libertadores, que seria importantíssimo para o nosso objetivo. Rogério, boa noite. Você falou que o Marcos Felipe, você não colocou o Marcos Felipe hoje em campo por prever uma possível pressão excessiva. Sim. Foi a mesma questão com o Cauli? E se não, por qual motivo ele começou no banco hoje? Obrigado. Não, o Cauli, eu acho que o Cauli ele jogou bastante no ano, muitos minutos. Eu acho que às vezes ele está um pouco cansado. Eu preferi jogar pelo tipo de jogo que o Palmeiras faz, dos zagueiros caçarem muito individualmente os 2 homens de frente, para a gente tentar abrir espaço para o Lúcio atacar os espaços com o Tassiano saindo. No final, quem saiu mais foi o Lúcio, o Tassiano ficou mais preso, infelizmente. Mas o Palmeiras tem esse sistema de marcação. Os zagueiros não fazem sobra, não ficam atrás. E aí, como o Cauli vinha, o zagueiro vem atrás do Cauli e você acaba não tendo esse jogo combinado por dentro. Eu acho que o Tassiano dá um peso maior na área, junto com o Lúcio, ficavam 2 caras mais perto, mais próximos do gol. Essa foi a opção de hoje, mas no próximo jogo nós podemos trocar. Eu nem sei como cada um acabou o jogo de hoje, para ver o que nós temos de condição física até para o jogo que vem. Rogério, tudo bom? Boa noite. São 34 anos de futebol, né? Desde que você começou a jogar lá em 1990. E como jogador, você foi o cara que mais vezes vestiu a braçadeira de capitão de um mesmo time. Essa liderança segue como treinador. Num momento de um jogo como esse, onde o Bahia joga de maneira tão positiva, mas não consegue o resultado e vem tendo toda essa sequência negativa, você que está tão acostumado em viver momentos de pressão no futebol, qual que é o teor da conversa que você tem no dia a dia com o grupo para que esses caras não baixem a guarda e continuem firmes em busca do objetivo? Bom, sobre hoje, o que eu falei para eles é que no contexto macro, no geral, nós fomos superior ao Palmeiras, que eles deviam se orgulhar por isso. Nos detalhes, nós fomos ingênuos. Desde a falta, nós somos ingênuos. Não tivemos a percepção, não tivemos, desde uma formação de barreira até o cara mexer a bola, a gente não adiantar a barreira. Esse detalhe, esse fino, essa sintonia fina, essa malandragem, talvez seja do futebol, é o que nos falta. Agora, no macro, no todo, fomos superiores a um dos melhores times do campeonato. Mandamos o jogo o tempo todo. Os caras chutaram bola para frente, os caras só esticaram bola o tempo todo, a maioria do tempo. Então, no sentido geral, fomos muito bem no jogo de hoje. Temos que repetir. E temos que ter ser um pouquinho mais malandro durante o jogo, porque o adversário puxa a bola, a gente não caminha a barreira, a gente não reclama com o árbitro, a gente não fala nada. Né? A barreira, o grande tem que ter, não pode ter um grande, um pequeno e um grande, ele tem que ser formada pela probabilidade onde a bola passa para os jogadores maiores. Então aí é uma coisa, eu gritei durante 40 segundos, porque demorou a falta para ser batida. E mesmo assim nós não conseguimos formar. Naquele momento, naquela distância, o chute é direto, não tem outra alternativa, não tem muita jogada para fazer naquela distância. Então nós temos que estar mais atentos a esse tipo de detalhe. Pronto, encerrado. Obrigado, boa noite. Pessoal, boa noite.